dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28, comigo, Dolane Patrícia. E hoje nós vamos conversar com o juiz de direito, Dr. Parima Veras. Ele, que é juiz de direito titular da comarca de Alto Alegre, está respondendo pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas, atua também como juiz da terceira zona eleitoral e ainda é auxiliar do Juizado da Violência Doméstica. E o assunto de hoje é muito especial, você não pode perder. Nós iremos falar sobre a violência contra criança e adolescente. Todos os tipos de violência, sexual, psicológica, física, você pode acompanhar e participar através do telefone 91 11 37 40 pelo WhatsApp, Facebook Dolane Patrícia, lembrando que as nossas entrevistas estão disponíveis pelo YouTube. Basta acessar a página Dolane Patrícia RR e você vai ver pelo YouTube todas as entrevistas que nós fazemos aqui na TV Cidade, todas as terças e quintas. Nós iremos agora para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós iremos conversar hoje com um ilustre convidado, um juiz de direito muito atuante na sociedade roraimense, autor de vários projetos, principalmente com relação a essa questão que envolve a criança e adolescente. Ele que já foi também juiz aqui na Vara da Juventude, da Infância e Juventude aqui de Boa Vista, vai falar conosco hoje também sobre essa questão da violência contra a criança e adolescente. Bom dia, doutor Parima Veras. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, doutora Dolane. Nós queremos perguntar inicialmente para o senhor quais os tipos de violência contra a criança e adolescente mais comuns aqui no estado de Roraima. Há uma variação de violências, né? Desde a violência física, a violência sexual, a violência psicológica. E todas as espécies de violência atingem de forma predatória a criança, especialmente considerando que a criança e o adolescente são pessoas que ainda estão em desenvolvimento e toda a incidência dessa violência as atinge com mais força, com mais vigor, né? Eu diria que, apesar de nenhuma violência, né, é saudável, né, todas prejudicam, principalmente exatamente considerando que a criança e o adolescente estão em desenvolvimento, mas pelo menos na questão da punição, talvez a forma de violência mais difícil que se tenha de punir seja a violência sexual. E ainda pegando esse mote da violência física e da violência psicológica, porque a violência sexual, ela consegue, em um ato só, atingir, prejudicar a criança tanto física quanto psicológica. E a questão da identificação dos agressores é mais difícil. Como bem vem decidindo os nossos tribunais, de forma geral, no Brasil inteiro, é uma violência difícil de se detectar porque ela é realizada às escondidas e muitas vezes por pessoas que têm a confiança da criança, como um tio, um padrasto, às vezes o próprio pai. Então é necessário que alguém da família ou a própria criança na escola, de alguma forma, relate essa violência sofrida para poder ser apurada e o responsável punido. Mas é sempre muito difícil encontrar ou detectar, identificar essa punição. É utilizado muito o comportamento da criança, né? A criança, né, demonstra o sofrimento, às vezes por meio de agressão, às vezes por meio de introspecção, na queda do rendimento escolar, na tristeza que apresenta. Então é por aí que se pode detectar esse tipo de violência, porque a violência sexual, às vezes as próprias mães também escondem
que a criança está experimentando essa violência, muitas vezes em razão de o agressor ser o provedor da família. Quer dizer, ela vai denunciar aquela pessoa e vai tirar a fonte de renda de dentro de casa. E às vezes por questão de sentimento também. E outras por ignorância, por achar que aquela violência não é... porque a criança não apanha, não é espancada, então não é algo tão grave, né? Então há também esse tipo de equívoco. E até se detectar, a criança já sofreu um prejuízo enorme. Na verdade, um trauma que vai ser para toda a vida, né? Exatamente, é uma marca que não vai sair nunca mais da criança, né? Quer dizer, a criança vai carregar consigo aí pela vida inteira, vai precisar sempre, né, de um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, para retomar a sua vida. Eu diria que a violência sexual talvez seja a forma mais predatória de se atingir a criança e o adolescente hoje. E quando a mãe, ela sabe, ela passa a ser conivente com esse crime, na verdade, né? Exatamente. A mãe, né, ou qualquer pessoa que saiba, tem a obrigação de denunciar o agressor. Agora, nem sempre é feito, né? Às vezes, como eu estava dizendo, a própria mãe da criança protege o agressor por variadas razões. Às vezes por razões sentimentais, às vezes por razões de necessidade, mas é sempre vencer isso e lembrar, né, as mães, né, ou outra pessoa que tenha conhecimento da agressão, que a criança, como um ser frágil, desprotegido, que deve ter toda a atenção das pessoas adultas, né, essa violência deve ser levada às autoridades para ser apurado e se realmente se constatar que a violência de fato ocorreu, essa pessoa deve ser punida. A criança deve ser submetida a acompanhamento psicológico, né, para diminuir, se não possível, vencer, que é difícil, ou retirar toda essa carga, todo o trauma, mas pelo menos diminuir o desconforto que ela sente, né? Então, levá-la a um tratamento psicológico para ajudá-la a superar e se desenvolver como um adulto saudável. Tem alguma forma de proteção para as pessoas que são vítimas, para as crianças, adolescentes que são vítimas de abuso sexual? Existe alguma forma de proteção para elas? Tem várias formas, algumas formas de proteção, né? Uma delas é o afastamento imediato do agressor, até do suspeito do lar, né? Se a pessoa que mora, e essa violência, como eu diria, é muito comum ser cometida realmente dentro de casa, né? Porque a violência que é feita, realizada fora de casa, essa é mais fácil de detectar, né? A de dentro de casa, que é realizada às escondidas, essa é mais difícil. Então, a primeira providência para proteger a criança é determinar o afastamento do lar do agressor. Submeter a criança a tratamento psicológico, desde logo. Se a família protegeu, se a criança está desprotegida no ambiente familiar, por exemplo, se a mãe sabia, se a mãe era conivente, se há um risco da criança voltar a ser vítima dessa violência, colocar ela em um abrigo, por exemplo, até resolver a situação. Lembrando que o abrigo é sempre uma situação também extraordinária e deve ser, nos termos da lei, uma medida extrema e que deve ser por pouco tempo, né? Somente pelo tempo necessário para resolver o problema, né? Se não for possível a criança voltar para a mãe ou para algum parente da família extensa, né? Um tio ou mesmo a avó, avô, se não for possível manter a criança na sua família natural, colocá-la em família, na sua família, numa família substituta, seja na forma da guarda, ou seja na forma da tutela, no caso de eventual destituição ou suspensão do poder familiar dos pais, e se não houver ninguém na família, na sua família natural, com possibilidade ou condições de exercer a criação e a guarda, enfim, o poder familiar dessa criança, então ela será posta também em tutela, que é uma forma de colocação em família substituta, e até de adoção, que é a forma mais plena, né, de se colocar uma criança ou adolescente em lugar seguro.
exatamente, no lugar seguro, uma família substituta que vai lhe oferecer as condições necessárias para um desenvolvimento saudável. Doutor Parima, o senhor que já teve assim, muitas experiências com essa questão da vara da infância e juventude, existe muita questão do medo da criança contar que isso está acontecendo, ou o adolescente contar que está acontecendo, e às vezes chegar a contar para os pais ou contar para o professor e não vir a ser levado em consideração, deixar de acreditar no que ela está falando? Já acontece muito isso? Acontece também, que fazer? Né? Nessa questão, algumas situações. Muitas vezes o agressor usa de subterfúgio, de estratégias que levam a criança a não contar, como por exemplo dar dinheiro, dar um bombom, dar um prêmio, e pedir que se ele não contar a ninguém, a repetição, essa premiação vai ser repetida. Então há uma compra também da criança. É uma estratégia que essas pessoas utilizam. E outras vezes é ameaça. E quando a criança conta, né, por ser criança, também essas pessoas que têm, não raro na casa, um poder de influência grande, então levar ao descrédito da criança. Então, por isso aí que deve ser pais, professores, psicólogos, né, mesmo juízes e promotores, todos nós que atuamos com os direitos da criança e do adolescente, nós devemos ter um cuidado especial para detectar as agressões, né? E tem várias estratégias e fórmulas, né? Como desenho, como relato. O relato, às vezes, ele não conta diretamente, mas conta para um amiguinho ou amiguinha. E é por meio dessas coisas que deve ser investigado. De qualquer forma, como é muito difícil, né, a investigação para se detectar a violência, mesmo que se ache que a criança está mentindo, por medida de cautela, é sempre necessário buscar ali, investigar para ver se realmente a criança está criando, né, está inventando ou se é verdade. O que não se deve fazer é menosprezar a criança, já partindo do princípio que a criança está inventando, né? É necessário sempre ter o cuidado de investigar para ver se essa criança não está sendo realmente vítima de abuso sexual ou de outra forma de violência. Isso é fácil detectar em relação aos exames, né? Existem exames que são fáceis de detectar hoje com relação a essa questão. Mas quando há vestígio, né? Por exemplo, quando há uma relação sexual completa, com penetração, aí deixa as marcas, é fácil o exame detectar. Mas há muitas formas de abuso, né, como o apalpar, o beijo lascivo e outras questões que não deixam marcas. Então, quando se deixa marca, é sempre bem mais fácil. Agora, muitas situações não há marca nenhuma, a marca é psicológica, fica na cabeça da criança. Então, doutor Parima, no próximo bloco, nós vamos falar sobre essa questão de aliciamento. Um beijo para uma criança, um beijo para um adolescente, ou uma carícia. Isso é crime na mesma proporção que um estupro? No próximo bloco, estaremos de volta para responder essas e outras questões que você perguntou. Volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje com um convidado muito especial, nós estamos conversando com o juiz de direito, Dr. Parima Veras, um juiz que tem se destacado na sociedade pelos seus projetos com relação a vários assuntos, em especial a criança e adolescente. E nós queremos voltar com a pergunta do bloco anterior com relação, Dr. Parima, às crianças e adolescentes que são vítimas de pessoas da família, ou que não sejam da família, mas que não estupram, mas beija ou faz carícias. É a mesma coisa se tivesse estuprado, tipo, pegar no seio, é a mesma coisa de estuprar, como a lei hoje está sendo, vendo isso? A lei hoje não faz diferença entre a conduta de um estupro com a penetração, né, um ato sexual completo, e outros atos também sexuais. Então, a carícia, um beijo profundo pode ser interpretado aí como estupro, né?
E é bom lembrar que não se pode, e muita gente ainda na sociedade, por falta de informação, entende que ela consentiu, a criança, eu não estuprei porque ela consentiu. Então, manter qualquer forma de relação sexual com pessoa menor de 14 anos é estupro, né? E lembrando também hoje que a lei também não faz mais diferença entre sexo. Tanto o homem quanto a mulher hoje podem ser vítimas de estupro. Muito bom. É muito importante manter a população informada com relação a isso. Mas, como nós conversamos no início do programa, não é só a violência sexual que é violência, tem também a questão da violência física. E existe hoje um questionamento muito grande dos nossos telespectadores com relação à nova lei, que é a Lei da Palmada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão que existe entre a violência física e a Lei da Palmada. Pois é, a Lei da Palmada já tramita há algum tempo, há uns 3 ou 4 anos no Congresso Nacional, e agora no mês de junho ela foi aprovada e recebeu o número 13.010, né, de 2014. Essa lei, que foi apelidada inicialmente como Lei da Palmada, agora, em razão de um crime que repercutiu muito, recebeu o apelido de Lei Menino Bernardo, né? E essa lei, ela vem, eu diria que ela não vem inovar, que o ECA, né, o Código Penal, já trazia prescrições sobre a proibição de se aplicar castigos físicos, né, em criança e adolescente. Só que tanto o ECA quanto o Código Penal e mesmo o Código Civil, no seu artigo 1638, que dispõe sobre a perda do poder familiar, então falavam do castigo imoderado, quer dizer, que o castigo físico moderado poderia ser aplicado. Então essa lei, na verdade, vem dizer que nem o castigo moderado pode ser aplicado. Agora ela foi apelidada à época, né, do projeto ainda de Lei da Palmada, porque a mais leve palmada era proibida, né? Mas essa lei foi modificada. Antes da sua aprovação, ela recebeu modificações. E a doutrina especializada, né, as pessoas que é muito novinha, né, ela foi promulgada, salvo engano, dia 27 de junho, então está muito recente a promulgação, mas algumas pessoas já escreveram sobre ela, né? E alguns estão admitindo que, apesar dela dizer que dela vedar o castigo físico, mas como não fala mais foi retirada a palavra dor, por exemplo, que uma palmada leve pode ser aplicada, né? Sendo vedada aí aquelas condutas de agressões, de espancar, puxar a orelha, bater na cabeça, bater com objetos. Então isso aí realmente está vedada, e eu diria que já estava vedada, né? Que para mim alguém bater com uma corda, um pedaço de pau, ou puxar a orelha, bater na cabeça de uma criança ou adolescente, isso aí não seria castigo moderado. A pessoa dá uma palmada no filho, um tapinha, com forma de repressão por algum ato praticado, já não seria enquadrado na Lei da Palmada. Eu diria que Bernardo, um tapinha a gente já... Um tapinha dói. Um tapinha já dói. Já ultrapassa, né? A palmada, já não seria moderado. Porque a palmada ela é aplicada no bumbum, né? Ali um lugarzinho que tem menos terminações nervosas, causa aquele ardor. A palmada é leve também não é um espancamento na criança, né? Então, parte da doutrina hoje já está defendendo que agora, em razão da mudança das palavras da lei, que isso aí não seria reprimido. E realmente, na prática, seria abarrotar muito mais o judiciário com questões pequenas. Né? Quer dizer, um pai ou uma mãe dão uma palmadinha na criança que causou um leve rubor, não é isso? Muitas vezes só para causar aquele temor reverencial ali, que é aquele temorzinho de respeito, e aí levar isso aos tribunais, quer dizer, realmente isso aí é um exagero, né? Tem muita coisa para nós nos preocuparmos. Né? Claro. Agora, sempre dizendo, e eu não quero ser interpretado mal aqui, que toda a violência em si deve ser banida, né? Toda a violência contra criança e adolescente é reprovada. E até insisto, que o pai e mãe que conseguir educar seus filhos sem precisar dar mesmo a mais leve palmada é excelente. Agora, educar com limites, né? Com pessoas educar a criança e o adolescente para serem pessoas responsáveis, para exercerem seu papel na sociedade, mais tarde de pai, de mãe, de trabalhador.
enfim, de ter um comportamento social exemplar, né? Um comportamento social bom. Né? Não se pode dizer como aqueles pais também, que eu nunca toquei o dedo no meu filho, nunca fiz nada, mas o menino não estuda, o menino não trabalha, não tem obrigação nenhuma, às vezes se envolve com crimes juvenis, né, os atos infracionais, quer dizer, isso aí não é vantagem nenhuma dizer que nunca tocou a mão no seu filho. Né? Se nunca tocou a mão, como se diz, nunca deu a mais leve palmada e conseguiu educar seu filho com limites, respeitando os outros, respeitando o direito dos outros, respeitando as normas sociais de convivência e a lei, excelente. Esse merece todo o mérito do mundo. Né? Mas a lei da Palmado, a lei Menino Bernard, ela não é só dirigida somente a pais, né? A educadores, a guardadores. Também, né? Então, na verdade, é dirigida a todas as pessoas que têm sob sua guarda e autoridade a criança de alguma forma. Né? E eu chamo a atenção aqui que nessa lei, então, por meio dessa lei, né, os pais que aplicarem castigos físicos aos filhos, eles são submetidos a algumas medidas, né? A tratamento psicológico, a tratamento psiquiátrico, a advertência. E pela lei, quem aplica essas medidas contra os pais que aplicaram de alguma forma algum castigo físico, né? Ou causou humilhação, que não é só o castigo físico, né? Mas é causar na criança humilhar, ameaçar, enfim, submeter a criança a vexames, isso aí também é vedado na lei e os pais podem ser submetidos a essas medidas. Então, como considerações finais, essas questões que foram bem esclarecidas, eu gostaria que o senhor falasse exatamente com relação a essa questão. A violência também com relação a xingamentos e humilhação, também é uma espécie de violência. Eu gostaria que o senhor fizesse essas considerações finais e falasse um pouco sobre essa questão dos pais que ofendem, que humilham, que constrangem os seus filhos. Ou então educadores também, que é uma violência contra a criança e adolescente. Eu só peço licença só para falar da função do órgão que vai aplicar isso, que é o Conselho Tutelar. Então o Conselho Tutelar já tinha uma gama de funções, recebeu mais uma, que é encaminhar os pais e responsáveis, né, professores, outros profissionais também que lidam com crianças e adolescentes, que de alguma forma aplicar castigo físico, submetê-lo a situações vexatórias e humilhantes, então encaminhar essas pessoas para tratamento psicológico, psiquiátrico, aplicar a pena de advertência. Quer dizer, o Conselho Tutelar ganhou mais uma função e os Conselhos Tutelares, de forma geral, hoje estão mal aparelhados. Tem muitos que não têm telefone, não têm carro, as pessoas não foram treinadas. Então, isso deve ser mais um problema. Não adianta criar lei e o Estado não aparelhar, né, os órgãos responsáveis para bem atuar. Então, aí fica aquela frustração da sociedade que a lei não pegou. Então, não se adianta criar leis e o Estado não criar também as condições para a aplicação dessas leis. Né? E na sua pergunta final, é claro que submeter a criança a situações vexatórias, como xingamentos na frente de colega, puxar a orelha na frente de colega, puxar a orelha por si só já é reprovável. Na frente dos amiguinhos ali, então, isso acentua muito mais a questão da humilhação. E isso aí também é reprovável na lei, né? E tanto por pais, por professores. Mas eu gostaria de dizer, de terminar essa entrevista dizendo que é necessário sempre se resgatar a autoridade dos pais. Se os pais perderem a autoridade sobre os filhos, com certeza nós teremos uma incidência ainda maior do que já temos de atos infracionais que são ilícitos cometidos por adolescentes. Então, a autoridade paterna não pode ser delegada a ninguém e o Estado nunca vai poder substituir isso, apesar de cada vez o Estado estar entrando e ingressando na gestão de famílias com leis da natureza dessa lei agora apelidada de Menino Bernard, né? Que o Estado venha, regulamente determinadas questões, mas também tem que dar as condições para a aplicação dessas leis, treinar profissionais e aparelhar os órgãos para poderem atuar com responsabilidade e eficiência.
Nós queremos agradecer, doutor Parima, a sua participação, a sua contribuição à sociedade, esclarecendo essas questões com relação à lei da palmada, com relação à questão da violência sexual também. São questões importantes que a sociedade precisa saber como as leis estão tratando esse assunto e também a importância de denunciar. Você que tomou conhecimento de alguma forma, você ter cuidado também. Você que é mãe, pai, observar alguma mudança no comportamento do seu filho, para verificar se realmente está acontecendo alguma coisa, o diálogo, perguntar para ele, e se ele contar, verificar se realmente essa possibilidade de estar acontecendo aquela violência. Nós agradecemos muito realmente a participação do Dr. Parima hoje conosco aqui, falando sobre essa questão da violência contra a criança e adolescente. Estaremos de volta daqui a pouco no próximo bloco, chamamos de intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje a entrevista foi maravilhosa, porque nós estamos conhecendo os direitos das crianças e os direitos dos adolescentes também. Vamos evitar a violência contra a criança e adolescente, principalmente tentar evitar a violência sexual contra essas pessoas, tá certo? Nós queremos agradecer mais uma vez ao Dr. Parima, e ele está se colocando à disposição para a sociedade para que possa dar maiores esclarecimentos também sobre esse programa. Tem o apoio do Ney Maison das Noivas, que nós queremos agradecer, porque ele é o responsável pelo nosso cenário. E nós queremos agradecer o apoio do Ney Maison Noivos, Noivas e Café, que funciona na Avenida Villeroy e está esperando você para fazer o casamento e a festa dos seus sonhos. Queremos também agradecer a alguém muito especial, que é exatamente a Luziane, do Salão Luzes Ré, responsável pelo nosso cabelo a cada terça e quinta-feira. Queremos agradecer também a Madila Gaspar. Madila Gaspar está responsável pelas nossas roupas, pela nossa vestimenta a cada terça e quinta. Ela que nos veste e tem vestidos maravilhosos para você. A Madila Gaspar tem um ateliê onde ela pode fazer também roupas que você pode escolher. Dessa forma, basta encontrar o ateliê Madila Gaspar, que fica na Avenida Getúlio Vargas, com a Rua Alfredo Cruz, próxima à Praça da Bandeira. Queremos agradecer o apoio também da Alegria Foto Estúdio, que pode fazer o book dos seus sonhos e também personalizar a linha do tempo do seu Facebook. Participe do nosso programa através do telefone 91 11 37 40, Facebook do Lone Patrícia, e acompanhe todas as nossas entrevistas pelo YouTube, na página do Lone Patrícia Roraima. Dessa forma, toda terça e quinta nós estaremos aqui na TV Cidade para mostrar a você os seus direitos. E na próxima terça-feira eu aguardo você às 7 da manhã. E seja ligadinho na TV Cidade, porque temos informações importantíssimas para você. Até lá!